Todos. Damos início ao ato de abertura do seminário sobre transmissão vertical zero. De imediato, convidamos a compor a mesa de abertura o diretor-geral do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, Cincinato Fernandes. A coordenadora da CAIST, coordenadora das ISTs, HIV, AIDS, hepatites virais e tuberculose, Daila Hang. A representante da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, Aline Sortica, enfermeira da Divisão de Doenças de Condições Crônicas Transmissíveis da Secretaria, responsável pela prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatites virais. Bianca Ledur Monteiro, chefe do Núcleo de Vigilância das Doenças Transmissíveis Crônicas e presidente do Comitê Municipal de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV e sífilis de Porto Alegre. E Denise Loureiro Pedroso, assessora técnica da Coordenação de Atenção às infecções sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS, hepatites virais e tuberculose, e vice-presidente do Comitê Municipal de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV e sífilis de Porto Alegre. Este evento é uma promoção da Prefeitura de Porto Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, através da CAIST, Coordenação de Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV, AIDS, tuberculose e hepatites virais. Para dar as boas-vindas, convidamos a diretora da CAIST, Daila Hang. Bom dia a todos e todas. Então, é um grande prazer recebê-los aqui neste evento. E já adianto que, para nós, essa temática é muito importante, né? Então, a CAIST ela vem em um processo já de 1 ano, tendo como a meta principal da nossa gestão o enfrentamento e a busca pela zero transmissão do HIV e da sífilis. Então, eu desejo um bom evento a todos e todas e que vocês consigam se engajar também nessa meta tão importante que precisa estar presente em todos os setores da nossa rede. Obrigada. Convidamos agora para dar as boas-vindas à representante da Secretaria de Saúde do Estado, Aline Sortica, enfermeira da Divisão de Doenças de Condições Crônicas Transmissíveis da Secretaria, responsável pela prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatites virais no Estado. Bom dia a todos e todas. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, né, e dizer o quanto é importante momentos como esse e o muito que já evoluímos nesses últimos anos em relação à transmissão vertical. Ações como essa, né, da Secretaria Municipal, o Comitê de Transmissão Vertical,
o trabalho incansável, né, das meninas aqui do município, da coordenação municipal e de vocês, que estão todos os dias lá na assistência, nos fazem hoje poder comemorar, né, os dados de transmissão vertical do HIV. Ainda não chegamos a 0, vamos chegar, se Deus quiser. E a gente ainda tem uma caminhada bastante grande em relação à sífilis, e, com certeza, espaços como esse nos fazem discutir e trazer uma assistência cada vez melhor para as nossas gestantes e também para os seus parceiros. Obrigada. Obrigada. Convidamos agora para dar as boas-vindas o diretor-geral do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, Cincinato Fernandes. Bom dia a todos e a todas. É com imenso prazer que a gente está aqui hoje presente. O Hospital Presidente Vargas é parceiro do Comitê de Transmissão Vertical da Secretaria Municipal da Saúde. E lembrando também que nós instituímos no nosso hospital o Comitê de Transmissão Vertical. E praticamente desde 2020, fevereiro de 2020 mais ou menos, o hospital é um dos poucos que testa os seus parceiros, né? E a direção vê com bons olhos, está engajada justamente para que, como a Daela falou, né, nós tenhamos transmissão 0 no futuro. Então, dessa maneira, agradeço a oportunidade de estar presente e tanto a Secretaria como o Porto Alegre pode contar com o Hospital Presidente Vargas. Obrigado a todos. Obrigada, diretor. Encerramos o cerimonial de abertura, agradecendo às autoridades pela presença e convidamos para assistirem da plateia a continuação do evento. Solicitamos que permaneçam à mesa para a continuação dos trabalhos a diretora da Caixa, Daila Alena Henke. Sim. Aline Sortica, permaneça à mesa, por favor. E Denise Loureiro, a referência técnica da CAIST. Convido agora a referência técnica da CAIST-SMIS sobre transmissão vertical da sífilis, Denise Loureira Pedroso. Bom dia a todos. Eu estou emocionada de ver esse auditório quase lotado. Eu queria lembrar a todos que esse é um evento educativo e científico e que ele objetiva disseminar o conhecimento e, assim, ser mais um instrumento para reduzir as taxas de transmissão vertical de HIV e a sífilis congênita. É um evento do Outubro Verde, mês de combate à sífilis adquirida e à sífilis congênita. Nós desejamos a modificação do cenário epidemiológico de Porto Alegre e estamos trabalhando para isso. Nós substituímos no título do seminário a letra O da palavra 0 pelo numeral 0, para enfatizar que essa é a nossa meta. E onde é que ficou a letra O? Ela está no nosso agradecimento. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome da organização, em nome da CAST, muito obrigada. Agora, eu chamo, então, a Sabrina para dar alguns informes, e aí nós continuamos. Bom dia a todos e a todas. Eu vou passar alguns informes em relação à organização do evento. Os certificados, então, eles devem ser solicitados pelo e-mail desenvolvimento@sms.prefpoa.com.br 30 dias após a data de hoje. Nós deixamos fixados na entrada do plenário para vocês fotografarem o e-mail. Nós iremos entregar no início da tarde ficha de avaliação e pedimos que vocês entreguem no final do evento. Quem precisar de comprovante de comparecimento, tá? Pode solicitar para a recepção do evento hoje no final do evento também. O seminário, então, ele está sendo filmado, tá? E após o evento ele ficará disponível no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Saúde. Os banheiros, então, eles ficam na entrada à direita, tá, do plenário. Nós teremos 3 momentos de intervalo hoje. O primeiro intervalo será às 10h20, o segundo intervalo ao meio-dia
e o terceiro intervalo às 15h40. A Câmara conta com um restaurante que fica no térreo, que então estará preparado à disposição para todos vocês. Um ótimo evento a todos e a todas. Obrigada. Então, para iniciar... Então, eu passo a palavra à referência técnica, então, da transmissão vertical, que vai seguir, então, o evento, a Denise Loureiro. Então, para iniciar as palestras, eu chamo a Bianca Ledur, que já foi apresentada, e que vai falar sobre o cenário epidemiológico da gestante HIV, criança exposta a sífilis gestacional e sífilis congênita em Porto Alegre. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, dizer que esse evento ele é muito importante para nós, que trabalhamos diretamente com a transmissão vertical do HIV, e espero que vocês aproveitem bastante e que, como a Denise disse, se aliem a nós nessa batalha e que a gente consiga vencer ela. Bom, então, como já fui apresentada, né, eu sou enfermeira, então, na equipe de vigilância de doenças transmissíveis, né, na Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre, e eu vou apresentar, então, o cenário epidemiológico da nossa cidade, para a gente ter, então, uma ideia de como a gente está vivendo em relação aos agravos do HIV, né, em relação às gestantes e às crianças, e da sífilis também. Então, aqui eu estou trazendo para vocês os indicadores da nossa cidade referente ao último boletim do Ministério da Saúde de 2020. Tá? A gente tem, então, o maior coeficiente de mortalidade por AIDS entre as capitais brasileiras. Então, nossos indicadores são bem ruins, bem complicados, e é isso que a gente pretende mudar. A gente tem a segunda maior taxa de detecção por AIDS. Temos também a quinta maior taxa de detecção de sífilis adquirida. E, em relação aos agravos que a gente está discutindo hoje, nesse dia, a gente tem, então, a maior taxa de detecção de gestante com HIV, que é uma posição que a gente já ocupa há alguns anos. Temos também a maior taxa de incidência de sífilis congênita, né? No ano anterior, a gente ficou em segundo lugar e agora em primeiro. E a segunda maior taxa de detecção de sífilis gestacional, que daí, então, no ano anterior era o contrário. Ocupamos o primeiro e agora o segundo lugar, que são lugares bem ruins, então a ordem não tem muito o que comemorar essa mudança na ordem. Pode passar. Então, aqui ilustrando o gráfico do boletim, então, do Ministério da Saúde. Então, ali coloquei para a gente ter uma ideia em relação aos dados nacionais e estaduais, né? A gente tem, então, uma taxa de detecção de gestantes por 1.000 nascidos vivos no Brasil de 2,7 casos. No Rio Grande do Sul, de 8,1, e em Porto Alegre, então, 17,1. É uma diferença bem importante. Então, quando a gente faz a comparação a nível nacional, a gente vê que a gente está muito aquém do que seria o ideal, do que a gente gostaria, né? Pode passar. Nesse gráfico aqui, a gente tem, então, os dados de Porto Alegre. Então, numa série histórica de 10 anos. Aqui a gente tem dados mais atualizados, porque a gente, então, né, alimenta o banco de dados diariamente. Então, a gente... aquele boletim, então, ele é encerrado em determinada data e divulgado os dados para o Brasil todo. E ali, então, a gente tem, em 2020, o dado atualizado, em vez de 17,1, 17,6. E em 2021, então, ano encerrado, 18,4. Subiu um pouco. Pode passar. Mas é esse dado que a gente espera que melhore, porque ele é o resultado, né? Então, a gente detectar as gestantes com HIV e oferecer para elas um pré-natal adequado, tratamento, né, para que ela tenha carga viral indetectável, esse nenê fique bem. Isso aí a gente, né, a gente tem recursos para isso, a gente tem condições de fazer isso. Mas esse aqui é o resultado da gestação. Então, é esse o dado que a gente se preocupa mesmo, né? Então, o que a gente observa, né? A gente marca ali o ano de 2013, ali que a gente tem ali a sigla, né, que é o início do Comitê de Prevenção da Transmissão Vertical,
porque, com certeza, ele teve um impacto bem positivo e significativo na redução dessa taxa de incidência, que é o cálculo que a gente faz, então, de crianças infectadas sobre os nascidos vivos de Porto Alegre. E aí, ali em 2019, que foi o último ano que a gente encerrou, por que 2019? Porque a gente faz, então, um acompanhamento dessas crianças, então a gente encerra o ano para trás, né? Porque ela ficou acompanhada. Então, agora, no próximo ano, a gente vai encerrar o ano de 2020. E ali em 2020, a gente tem aqueles 7 casos que a gente ilustra, né, que é o resultado negativo da pandemia, né? Muitas gestantes estiveram longe de assistência por medo, assim como em tantos outros agravos e problemas de saúde, né? A gente viu muita piora nesses índices, taxas, né? E aí, ali, em 2022, a gente já tem 3 casos também. Então, esse é o dado que a gente tem que mudar e que a gente tem que combater para que ele melhore, que são, então, em relação às crianças. Pode passar, Edu. Aqui a gente tem a proporção. O que é a proporção? Então, dessas expostas, quantas se infectaram, né? Que é outro dado importante. Então, a gente faz um cálculo um pouco diferente. E esse dado ele tem que estar abaixo de 2. E a gente já vinha ali, né, numa queda, e aí, na pandemia, a gente teve essa surpresa desagradável, né, de piorar esse dado também. Pode passar. Aqui, em relação aos encerramentos das crianças expostas, esse é um apelo que a gente faz aos profissionais de saúde, porque a gente tem, então, um protocolo para fazer o encerramento dessas crianças, né? Então, são exames que elas têm que coletar em momentos oportunos, para a gente verificar, então, ela está ou não infectada. E a gente, no ano de 2019, a gente até teve uma perda de segmento menor, a menor que a gente já teve, né? De 5,2%. Né? Foi ótima. Mas a gente quer não ter perda de segmento, a gente quer saber o que aconteceu com essa criança. E a gente tem, hoje em Porto Alegre, a gente enfrenta dificuldade. Claro, muitas famílias que se mudaram, foram para outros municípios, a gente fica sem informação, e muitos consultórios privados. Né? A gente tem dificuldade com essas crianças que são atendidas na rede privada, dessa comunicação para a vigilância dos exames. Porque os exames que são realizados na rede pública, a gente tem acesso, e na rede privada é um pouco mais difícil esse acesso. Porque a gente recebe exames alterados, exames reagentes, agora os não reagentes a gente não recebe. Né? Então, a gente fica com a dúvida, fez ou não fez? Fez e deu negativo ou não fez? Né? Então, é um apelo que a gente também aproveita para fazer aqui. Pode passar. Então, aqui falando do encerramento do caso, então, a gente tem, então, coleta de carga viral no nascimento, com 14 dias de vida, 2 semanas após o término da profilaxia, 8 semanas após o término da profilaxia e aos 12 meses. Aos 12 meses, a gente tem ali, então, né, anticorpos, anti-HIV, que também pode ser o teste rápido, tá? Porque é exame de anticorpo, e aí, então, comunicar à vigilância o resultado desse exame para a gente poder fazer o encerramento correto do caso. Pode passar. Aqui a gente tem outro cenário que a gente vem enfrentando e mobilizando a cidade, que é algo que eclodiu, né? Esse problema veio à tona e, quando a gente se deu conta, era um carro desgovernado, né? Porque a gente teve muitos casos, muitas notificações e muitos desfechos desfavoráveis, né? Que são, então, aquelas mulheres que fizeram pré-natal, fizeram os exames, todos não reagentes para HIV, no parto não reagente, e após o nascimento ela se infectou. E infectou a criança, ou expôs a criança através do aleitamento materno. Então, a gente está contabilizando, então, desde 2017, onde a gente teve um caso assim, bem importante, discutido no comitê, e a gente já teve, contando os anos encerrados, né, então, ano passado a gente encerrou 23 notificações nos últimos 5 anos
de casos como este, né, infecção pós-parto, pós-puerpério, né, e 5 crianças infectadas. O ano de 2022 ele não está encerrado, mas a gente já tem 2 crianças infectadas da mesma forma. Então, urge a necessidade de orientação para essas mulheres no pré-natal sobre o risco de infecção pelo HIV, pelo aleitamento materno, e a testagem rápida, indiscutível, né? E depois a Denise vai aprofundar um pouco melhor nos fluxos e nesse tema. Aqui trazendo, então, a famosa ficha de notificação, não poderia não trazer ela, né? Em Porto Alegre, a gente trabalha com essa ficha, que ela é um modelo antigo, ela está disponível na biblioteca virtual da PS, na BVAPS, então, pode ser feito o download, preenchida. Por que esta ficha? Por que não a só gestante HIV? Porque essa aqui ela é mais completa, ela traz mais dados, ela possibilita com que a gente faça uma vigilância mais adequada, mais completa e mais sólida desses dados, né? Pode passar, Eduardo. Aqui a gente tem, então, alguns campos em relação ao pré-natal, que são muito importantes para a gente, né, quando a gente está fazendo a vigilância. Pode passar. Aqui, então, a parte que o hospital preenche, né, quando o bebê nasce, então, que tem dados também muito importantes para a gente ver a data de diagnóstico, né, que é o início da gestação, ou se o diagnóstico foi feito no pré-natal, daí, então, é outra data de diagnóstico, mas para a gente ver a idade gestacional que essa criança nasceu, às vezes a mãe não sabe durante a gestação, tem um pré-natal um pouco conturbado, então, os dados hospitalares são muito importantes para a gente fazer a notificação adequada. Pode passar. E aqui, em relação à criança, né, então, quando ela vai fazer o acompanhamento, informar as datas e os resultados desses exames, para a gente fazer o encerramento também de forma adequada. Então, se vocês tiverem oportunidade e acesso a outra ficha, vocês vão ver que é completamente diferente. Essa aqui ela é muito mais completa, então, por isso que Porto Alegre opta por trabalhar com essa ficha de notificação. Pode passar. Aqui, então, falando um pouquinho em relação à sífilis, tá? Aqui os dados do último boletim da sífilis, dados de 2020. Então, em relação à sífilis gestacional e congênita, Porto Alegre tem dados muito piores ainda do que em relação ao HIV. A gente tem, então, ali a taxa de detecção de gestante no Brasil, ela é de 21,6%, no Rio Grande do Sul, 31,7%, e Porto Alegre, 57,7%. Então, é muita gestante com sífilis. E, como eu falei, a criança, né, no caso do HIV, na sífilis é a mesma coisa. Então, a sífilis congênita é o resultado, né, é o que a gente precisa ter mais atenção, que é para esse tratamento adequado dessa gestante, tratamento de parceria, testagem, monitoramento do VDRL, para a gente mudar o cenário da sífilis congênita, que hoje, então, no Brasil, a gente tem 7,7 casos por 1.000 nascidos vivos, no Rio Grande do Sul, 12,9 e Porto Alegre, 32,2. Então, que nos coloca na primeira posição entre as capitais. Pode passar, Eduardo. Aqui os dados atualizados, então, ali a gente fechou o ano de 2021 com 64 de taxa de detecção em gestante com sífilis. Pode passar. E aqui a definição de notificação de gestante. A gente tem bastante dúvida em relação a isso, porque a notificação da sífilis adquirida ela é diferente, ela tem critérios diferentes, né? A gente precisa ter um exame, seja ele treponêmico ou não, né, ou 2 exames, ou um exame com sintoma. Então, a gente precisa ter 2 evidências, e na gestante é diferente. Então, o que a gente fala? Eu trouxe para ilustrar, mas o que a gente pede? É gestante? Notifiquem. Notifiquem sempre. Nós, na vigilância, vamos qualificar essa ficha, vamos ver se ela é uma ficha para inserir no nosso banco. Então, a gente vai fazer esse trabalho. O importante é que ela seja notificada. Tá? Isso é uma outra questão que a gente pede para vocês. Pode passar, Eduardo.
Aqui, então, a ficha. O início ele é comum a todos os agravos, ali com os dados. Importante que estejam todos preenchidos também. A gente consegue fazer uma boa qualificação na vigilância, mas, às vezes, ficam algumas informações que a gente não consegue acesso. Então, é da competência do profissional que está notificando colocar todos os dados. Pode passar. Aqui, informações, então, do caso, os exames realizados, resultados, o tratamento prescrito. Nós, na vigilância, quando a gente vai fazer a qualificação dessa ficha, a gente verifica se o tratamento foi prescrito adequadamente. Caso não tenha sido, a gente envia e-mail para a unidade de saúde, indicando, então, a conduta correta a fazer, né, para a gente, então, ter sucesso no tratamento dessa mulher e evitar a sífilis congênita. Pode passar. Aqui mais algumas informações, e no campo observações também o profissional pode colocar informações que ele julgar importantes para essa qualificação da notificação. Pode passar. Aqui a taxa de incidência de sífilis congênita, então ali a gente fechou com 38, na verdade, subiu um pouco, né, porque são dados atualizados, o ano de 2021, e 34 em 2020. Cerca de 540 crianças notificadas. Pode passar. Então, aqui a gente tem também sempre muitas dúvidas em relação por que essa criança foi notificada como congênita se a mãe foi tratada adequadamente. Algo aconteceu para ela ter sido notificada, que pode ter sido, então, o primeiro critério que a gente avalia, né, que é na ordem da ficha, é verificar se esse tratamento foi adequado. Tá? Então, se o tratamento foi realizado com início em menos de 30 dias do parto, ele já é considerado inadequado. E também, claro, o esquema prescrito de acordo com a classificação de sífilis que ela foi diagnosticada. Pode passar. E em relação à criança, então, aí que surgem as dúvidas. Quando a criança ela é examinada, né, pelo pediatra, ele vai pedir exames, vai fazer o exame físico, e se ele detectar que algum sinal e sintoma ou algum exame deu alterado, né, compatível com sífilis congênita, algo no tratamento dessa mulher não foi eficaz. Mesmo ela tendo feito o tratamento, pode não ter se cuidado, né, pode ter tido a relação com alguém, relação sexual com alguém que não foi tratado e que tinha sífilis, houve uma reinfecção, e aí, então, esse bebê apresentou esse quadro. Então, muitas vezes, é isso que acontece, por isso que ela é notificada como sífilis congênita. Pode passar, Eduardo. Pode passar. Então, aqui a gente tem a ficha de sífilis congênita. Pode passar. Aqui também informações também em relação à mãe, ao tratamento dela, do parceiro. Pode passar. E aqui é o exame físico da criança e os exames que foram realizados na criança, então, na internação, e o tratamento que foi prescrito para ela, então, para tratar a sífilis. Pode passar. Falando um pouquinho do nosso trabalho lá na vigilância, então, quando a gente recebe ou um relatório de laboratório, um relatório de maternidade, a própria ficha de notificação, a gente tem, então, um trabalho árduo para qualificar essa ficha. Então, a gente recebe de diversas formas essa comunicação do caso, então, que a gente vai investigar. Pode passar, Eduardo. Nesse processo de qualificação, a gente consulta diversos sistemas de informação, entre eles, obviamente, o SINAM, né, o CADSUS, o Ciclon, o CICEL, o ESUS, o próprio Google, para a gente captar o maior número de informações para que essa ficha seja inserida no banco, com tudo redondinho, para a gente poder ter uma análise adequada, né, do cenário da nossa cidade. Pode passar. E aqui eu trago para vocês, no ano passado, a gente começou a contar, mas isso foi a partir de março, então agora esse ano a gente já vai ter um ano inteiro com esse dado, sobre as fichas de gestante com HIV. O que a gente faz na vigilância? Quando a gente recebe essa ficha, a gente tem, então, uma planilha, em que a gente insere esse dado nessa planilha, e mensalmente a gente faz o monitoramento dela. Então, a gente vai verificar se ela está indo na unidade, se ela está coletando os exames, se ela está retirando a TARV. Se a gente identifica alguma inconformidade, a gente sinaliza
à unidade. Olha, tem algum problema, vocês podem fazer uma busca, verificar o que está acontecendo com ela. Só que 55% das fichas a gente recebeu no período que a gente podia fazer isso. E 45% a gente recebeu no parto. Como que a gente pode intervir para prevenir a transmissão vertical depois que a criança nasceu? Não pode, né? Então, assim, é imprescindível, é essencial, é muito importante a notificação. Não é só para colocar num banco de dados, não é só para apresentar um gráfico numa palestra, para as pessoas verem como está o nosso cenário. Então, hoje a gente está conseguindo desenvolver esse trabalho e ela é uma ferramenta para os profissionais, né? Então, é mais uma ajuda para, daqui a pouco, estar ali na correria, vai, opa, né, sinalizaram a gente, vamos lá ver o que está acontecendo. Então, por favor, notifiquem para a gente poder mudar isso. Pode falar, pode passar, Eduardo. E o que é esse pré-natal adequado, né? Então, reforçando, testagem rápida, né, dessa gestante, para identificação precoce do diagnóstico, encaminhamentos, né, não pedir exame laboratorial, pré-natal do parceiro, convidar esse parceiro para se testar, né, para participar das consultas, a testagem do parceiro nas maternidades, como foi falado, a gente tem, então, essa parceria, né, do HMPV, que é algo, assim, para a gente muito importante, que a gente espera que outros hospitais iniciem com essa conduta também, porque a gente está tendo, infelizmente, muitas surpresas desagradáveis em relação a isso, né, de parceiros testar positivo, né, então, ali a gente pode evitar mais transmissão vertical. As orientações em relação às ISTs também nesse período de aleitamento materno e a indicação da PrEP também para gestantes que têm relacionamento com um parceiro soropositivo. Pode passar. Só mencionar em relação ao AZT no parto, há uns anos atrás o Estado emitiu uma nota, então, devido ao cenário epidemiológico do próprio Estado, e claro, né, de Porto Alegre também, a indicação do uso de AZT em todas as gestantes independentes de carga viral. Então, no ano passado, pode passar, Eduardo, o Estado emitiu, então, uma nota técnica falando, então, da excepcionalidade dessa indicação. Então, gestantes com carga indetectável e com continuidade no tratamento, né, não teriam boa adesão, durante toda a gestação, não teriam a indicação de AZT no parto. Essa nota, eu quis trazer ela porque também é outra dúvida que surge nos hospitais, mas ela é muito criteriosa e muito fechada. Então, se tiver qualquer um desses critérios com dúvida ou não esteja 100%, sim, tem que fazer o AZT via endovenosa, então, no momento do parto na gestante. Pode passar. E, para finalizar, então, falar um pouquinho do Comitê de Prevenção da Transmissão Vertical, que ano que vem vai completar 10 anos. É um trabalho árduo, realmente bem trabalhoso. A Denise é minha parceira, então, nessa empreitada, que a Lisiane iniciou lá em 2013. E a gente está reformulando algumas coisas no comitê para também ampliar e contando com a participação dos serviços de saúde para a discussão de casos, sensibilização e a própria educação em saúde em relação ao HIV e à sífilis, né, na questão da transmissão vertical. Pode passar. Então, nesses anos todos, né, a gente teve discussão de 190 casos, entre todos os casos, né, de transmissão vertical e casos de risco alto para transmissão vertical. Então, que a gente, lá na vigilância, a gente faz essa seleção por a gente fazer esse monitoramento, né, das gestantes. A gente já teve muitos momentos de premiação das unidades de saúde, que agora a CAIST vai retomar essas questões. Então, como um reconhecimento do trabalho da atenção primária e dos hospitais, né? E também, o que é muito importante, a sugestão, né, desses profissionais que fazem parte, então, com a gente, para a mudança nas políticas públicas, né, e nas orientações técnicas, para que a gente tenha, então, cada vez
mais sucesso, êxito e menos crianças infectadas. É isso, gente. Muito obrigada. A gente está à disposição lá na vigilância. O e-mail, então, para contato é epidemio@portoalegre.rs.gov.br ou pelo telefone, e a gente fica à disposição. Um abraço. Tchau, tchau. Na sequência, então, eu chamo a doutora Kelly Rocha. A doutora Kelly é médica, ginecologista e obstetra. Ela atua no SAI Santa Marta e ela vai falar para nós sobre a sífilis adquirida e a sífilis na gestação. Se consigo enxergar. Bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer o convite, tá, para estar participando desse evento. Antes eu estava altada na UBS, né, Santa Marta, e agora há um pouco mais de um ano eu vim compor o SAI Santa Marta, assumi a posição da doutora Denise, né, quando ela assumiu um cargo de chefia e de organização maior. Fico muito feliz em ver a unidade aqui, todo mundo unido, bastante gente. A gente fez 4 capacitações nos últimos 2 meses. E a ideia aqui não é fazer uma revisão maçante sobre sífilis, né, mas é dar uma ideia de como a sífilis se apresenta, né? A gente tem uma ideia da sífilis só como uma úlcera, né, pensando só numa IST e mais pensando numa úlcera, e a gente se depara com a sífilis em outras situações. Então, quero dar uma noção para que a gente que está na ponta pense mais em sífilis. E se a gente quer quebrar essa cadeia de transmissão e diminuir a sífilis congênita, a gente tem que ver a sífilis adquirida, né? A gente não vai conseguir quebrar, diminuir essa incidência se a gente não enxergar sífilis em outras situações e oferecer mais a testagem rápida para várias pessoas, né? E isso parte desde daquele paciente que chega no acolhimento, né, pedindo, às vezes, nem sempre pedindo, né, para fazer uma testagem rápida, porque foi exposto, esse é mais fácil, porque essa pessoa foi já com uma exposição, né, e aí a gente já vai pensar mais em sífilis, ou naquele pré-natal que a gente vai pedir sempre testagem, mas pensar em sífilis em outras situações, né, naquele paciente que chega com uma outra queixa. Então, essa é uma ideia para vocês entenderem que a sífilis é uma doença crônica com uma sintomatologia bem ampla, tá? Pode passar. Bom, a sífilis, então, é uma infecção bacteriana sistêmica crônica, é considerada uma doença infecto-contagiosa, uma IST, é uma doença crônica e curável, tá? Ela vai cometer vários sistemas e órgãos, e por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação e sintomas, causada pelo agente treponema pálido, e a transmissão por contato sexual e a transmissão vertical, né, de mãe para feto. Bom, a sífilis, então, pode ser adquirida ou congênita, ela é classificada assim. Na adquirida, a gente vai ter, então, um comprometimento de múltiplos sistemas e órgãos, né? Ela vai estar associada, na fase tardia, a formas graves, que depois a gente vai mostrar algumas imagens, e principalmente comprometendo o sistema nervoso e cardiovascular. Na sífilis adquirida primária, é o que a gente mais vê, né, e pensa, né, quando a gente está se deparando com uma úlcera, né? E aí, por isso, aqueles vários algoritmos de úlcera, de rastreamento de úlceras na PS. E a sífilis congênita, como consequência, a gente vai ter realmente um aumento de número de abortamentos, a prematuridade, natimortalidade, manifestações congênitas precoces tardias, depois que a nossa colega vai falar, e até a morte do recém-nascido. Bom, a transmissão se faz através do contato, né, das lesões, com as lesões, onde os espiroquetas vão, então, penetrar diretamente nas membranas, através também de abrasões na pele. A transmissibilidade ela vai ser maior nos estágios iniciais, na sífilis primária e secundária, porque é onde a gente vai ter mais as lesões. Na transmissão vertical, então, através da passagem pela placenta.
E aí a gente vai ter, nos casos onde a gestante não foi diagnosticada, onde não fez pré-natal e deixamos passar, ou uma gestante não tratada de forma adequada. A taxa de transmissão, então, na sífilis congênita, ela varia, né, mas, em geral, pelo menos em torno de 80%, e ela vai estar relacionada, né, à transmissão intraútero, e depende de alguns fatores, né, para aumentar essa taxa ou não. Depende da fase onde a gestante se encontra da sífilis, o tempo de exposição do feto, do estágio imunológico, se a paciente tem alguma doença, uma outra IST associada, principalmente o HIV. Pode passar. Ela também pode ser transmitida no momento do parto, se a paciente tiver lesão ativa no canal de parto na hora do nascimento. Para a gente pensar em sífilis, então, a gente tem que realmente pensar mais em sífilis. Então, em alguns casos, quando a paciente vem pedindo um teste rápido, a gente já vai realmente já pensar e oferecer, mas a gente tem que pensar em sífilis em outras situações, tá? Então, primeiro, o diagnóstico vai ser baseado na sintomatologia da paciente. Muitas vezes, ela vai vir com a queixa, né, de úlcera, né? Muitas vezes, ela vai vir só solicitando a investigação porque se expor a uma situação, né, de risco, tá? No pré-natal, que ela vai ser realmente testada, né? E, para a gente poder realmente entender, né, e pensar, a gente tem que conhecer a classificação da sífilis e lançar mão também dos exames sorológicos que a gente tem na nossa unidade. Pode passar. Com relação à classificação da sífilis, a sífilis ela é dividida 20 minutos. Em sífilis recente e sífilis tardia. A sífilis recente, ela ocorre até 1 ano de evolução após o contato, e ela vai ser dividida em sífilis primária, secundária e latente recente. E a sífilis tardia após 1 ano. E na sífilis tardia nós vamos ter a sífilis latente tardia de 1 ano e a terciária a partir do 2º ano. E aí também a gente entra com a neurosífilis. Pode passar. Na sífilis primária, então, é a sífilis que a gente vê pouco, muitas vezes, e quando vê, a gente, uma úlcera em região, né, genital ou em mucosa, a gente vai pensar mais nela, mas muitas vezes a gente não vê, não chega para a paciente, é uma úlcera que tem uma evolução espontânea, muitas vezes, tá? O tempo de incubação do contato varia de 10 a 90 dias, uma média de 21 dias, se manifesta por uma lesão única, tá, indolor. Por isso, muitas vezes, as pacientes elas acabam não procurando unidade, porque às vezes procuram, mas o tempo de resolução vai depender, normalmente, de 4 semanas. Ela não vai deixar cicatriz, muitas vezes elas vêm relatando, né, que tiveram a lesão e querem mostrar o local, e a gente não vê nenhuma cicatriz no local, porque ela vai desaparecer em torno de 4 semanas. Então, geralmente é uma lesão ulcerada, ou erosada, geralmente única, indolor, com bordos endurecidos, fundo liso e brilhante, normalmente vem acompanhada com uma linfadenite satélite. E o diagnóstico, nesse momento, através de testes treponêmicos, que eles vão aparecer após 3 semanas após a exposição. Então, às vezes, a paciente vem relatando que teve uma exposição, querendo fazer um teste, e ela não tem ainda o cancro, porque o cancro pode demorar de 10 a 90 dias para aparecer, tá? Mas aqui a gente vai ter teste rápido positivo quando o cancro está presente. Pode passar. Aqui são algumas das imagens, tá? A gente tem que pensar também em sífilis primária, não só naquela lesão que vem em órgão genital, que aí fica mais fácil, mas a gente pode ter esse cancro em região de boca, né, lábio, né? Então, isso é bem comum. Estava conversando com as colegas dentistas e elas veem isso com bastante frequência na unidade, e muitas vezes foram consultar por alguma outra demanda, e aquela paciente já tem uma úlcera. E, às vezes, eles relatam, na verdade, até uma afta, né? E sempre atribuindo aquela afta a algum problema de estômago, de fígado, e muitas vezes pode ser sífilis. Então, a gente realmente atentar para essa queixa também, que não é infrequente. Pode passar. Na sífilis secundária, então, a gente vai ter, ela vai iniciar essa fase após o desaparecimento do cancro duro, tá? O período de incubação é de 6 semanas a 6 meses, numa média de 45 dias. Então, ela vai começar após o desaparecimento daquela lesão, aquela úlcera. As lesões, normalmente, são lesões cutâneas, depois eu vou mostrar algumas fotos, e elas vão desaparecer também espontaneamente, tá? E não vão deixar cicatrizes. Nessa fase, também, a gente vai ter testes sorológicos positivos, os treponêmicos e não treponêmicos positivos.
As lesões cutâneas, elas são lesões que normalmente acontecem, são lesões, erupções cutâneas maculares, eritematosas, chamadas de roséolas, que começam principalmente nos troncos e vão se espalhando para a raiz dos membros. Tá? Podem também se manifestar com lesões mais escuras, eritemos castanhadas. Tá? Interessante que elas são não pruriginosas, então entra diagnóstico diferencial de algumas exantemas virais também. Tá? Quando elas se manifestam em palma de mãos e planta dos pés, ela é muito típica de sífilis. Quando aparece, a gente geralmente não tem dúvida que a gente está falando de sífilis. Pode também se apresentar como placas mucosas acidentadas nas mucosas orais, pelo menos, na língua e mucosa oral. E, em alguns casos, elas confluem para a região de dobras e podem confundir com algumas outras lesões de pele também, principalmente escabiose. E elas são levemente elevadas, né, e são chamadas de condilomas planos, principalmente em dobras. E é muito comum ser confundidas, às vezes, com escabiose. Também tem com sinais e sintomas a alopecia em clareira, a madarose. Ela geralmente vem acompanhada com linfadenite generalizada. Então, na primária, a gente tem mais local. Essa a gente vai ver vários linfonodos aumentados. Pode se apresentar com gânglios epictrocleares, também é típico da sífilis. E com alterações inespecíficas, febre baixa, mal-estar, cefaleia. Isso a gente vê em outras patologias, né? Podem vir apresentar com quadros oculares, com veites. Tá? Isso é comum o paciente consultar no banco de olhos com uma uveíte e o médico do banco de olhos, lá na emergência, orientar aquele paciente a também fazer um rastreio para IST e sífilis, né, em caso de uveíte. Quadros neurológicos mais leves, meningovasculares, também podem ser confundidos com alguns quadros de sintomas isquêmicos leves transitórios. E também alterações em pares cranianos. Agora, aqui são algumas imagens. Ali nós temos a imagem de uma roséola na boca, as lesões palmoplantares, lesão na boca, a clareira, ali, a alopecia em clareira. Pode passar. Na sífilis latente recente, então, o período de incubação vai de 6 meses a 1 ano. Ela normalmente é assintomática, tá? Em alguns casos, os pacientes podem apresentar algumas lesões. Desculpa. Então, em alguns casos, em 25% dos casos, os pacientes podem intercalar nessa fase algumas lesões de secundarismo, tá? A maioria dos casos vão ser assintomáticos, e aqui os testes rápidos também vão ser positivos e VDRL positivo. Pode passar. Agora, na sífilis latente tardia, tá? Mais de 1 ano de evolução, em geral são assintomáticos. Tá? Aqui a gente vai encontrar a maioria dos casos de sífilis vão ser rotulados, né, classificados nessa fase, já que muitos diagnósticos de sífilis vão passar desapercebidos, né, nas nossas unidades. E a gente não vai, às vezes, muitas vezes, ter o relato, a certeza do contato, em que momento aconteceu aquele contato. Pode passar. A sífilis terciária, o tempo de evolução, então, de 2 anos a 40 anos, ela é, não digo dividida, mas classificada com relação aos sistemas que elas comprometem. 15% a 25% dos pacientes vão entrar nessa fase. É um número menor, até porque nessa evolução mais longa, muitas vezes esse paciente é tratado em alguma situação por algum outro tipo de antibiótico, que muitas vezes vai pegar aquela sífilis que não foi tratada. Então, muitos não chegam nessa fase, mas podem chegar. Nessa fase, a gente vai ter uma lesão, uma destruição tecidual mais importante, tá? Das lesões cutâneas, quando elas se apresentam de forma cutânea. E aqui a gente vê muito mais sintomas inespecíficos, que podem fazer diagnóstico diferencial de muitas outras situações na rede, principalmente em pacientes idosos. Depois eu vou comentar. Pode passar. Aqui, então, são lesões de sífilis terciária, né? Então, a gente vê que é uma lesão mais grosseira, com uma destruição tecidual mais importante. As lesões de peles, assim, já são bem mais amplas. Normalmente, a gente vê mais esses casos a nível terciário, né, e pacientes co-infectados. Pode passar. Então, na sífilis terciária, então, por isso que a gente tem que falar um pouco dela, apesar dela não ser tão frequente, né, e talvez a gente seja até mais frequente do que a gente identifica,
Mas a sífilis terciária, então, essas lesões cutâneas a gente vê menos. Mas quando é que a gente tem que pensar também em sífilis terciária? Aquele paciente que se queixa de artralgias importantes, né, também num adolescente, num jovem, adulto jovem, que a sintomatologia não fecha, né, com relação a artralgias ou problemas articulares importantes, a gente tem que pensar que a gente pode estar frente a um quadro de sífilis. Quadros neurológicos são importantes, então a gente às vezes não pensa que um idoso, né, pode estar apresentando um quadro de demência, de esquecimento, e ele já pode ter uma sífilis terciária. O quadro neurológico da sífilis terciária vem com quadros, sintomas muito parecidos com demência, depressão, esquecimento. Então, faz parte de um geriatra, de uma consulta de geriatra, solicitar um VDRL. Então, às vezes, os idosos até se ofendem, né, quando é solicitado um teste de rastreio para investigação de uma queixa de esquecimento, de demência, mas faz parte da consulta de um geriatra solicitar para um idoso um teste de sífilis, porque muitas vezes o sintoma está associado a uma sífilis não tratada. Até, às vezes, um pouco de preconceito pensar que aquele idoso não tem uma vida sexual ativa, ou já não teve, né, no passado, uma vida mais ativa e não com um certo cuidado, né. Então, na sífilis cutânea, então, normalmente ela é mais precoce nessa fase terciária, mas nós só podemos ter uma sífilis com preenchimento ósseo, com poliostite, artrites, artralgia, sinovites. Então, o reumatologista também vai pedir, então, toda a investigação de reumato, quando a gente encaminha um paciente, às vezes, para uma outra queixa, para um reumatologista, vai estar no rastreio dele as sorologias para VDRL, para a investigação de sífilis. Problema cardiovascular também faz parte, é muito comum o cardiologista pedir na sua investigação o teste para sífilis, porque algumas alterações cardíacas, né, em vasos têm associação com a sífilis, principalmente a aneurisma de aorta ascendente, faz parte da investigação. E então os casos neurológicos, né, então o psiquiatra também faz parte também, o psiquiatra clínico pede muito VDRL, porque alguns sintomas de demência, alteração de comportamento e diminuição de memória tem a ver com sífilis também. Pode passar. Eu vou falar rapidinho, porque meu tempo também é mais curto, com relação aos testes. Tá? Com relação aos testes, nós temos testes não treponêmicos e os treponêmicos. Os testes treponêmicos são os primeiros a aparecerem, né, positivo após o contato. Eles detectam anticorpos específicos, então eles sempre vão ficar positivos, tá, o resto da vida. A maioria, muito poucos vão negativar, tá? Tem uma alta sensibilidade e especificidade. E o que a gente tem na unidade, né, é o FTBS e os testes rápidos. Tem alguns outros tipos, né, ELISA, teste de hemoglutinação, mas é o que a gente tem mais usado aqui no nosso meio, é o teste rápido, que é um exame de cromatografia, e o FTBS, que é uma imunofluorescência indireta. Pode passar. Os testes treponêmicos, tá, detectam anticorpos anticardiolipinas específicos para os antígenos treponema. Tá? Eles vão ser expressos em forma qualitativa e quantitativa, então reagente ou não reagente, e em forma de titulação. Na titulação, em diluições do fator de 2. A gente pode ter um efeito prozona, que é quando a gente tem um teste falso negativo, quando a gente tem muito treponema ali, anticorpos, e não é feita uma diluição adequada. Pode também ter falso positivo, e a gente tem que cuidar com relação ao falso positivo, porque a gestação é um caso que a gente pode ter falso positivo. Tá? Então, a gente, quando tem uma titulação baixa numa gestante, a gente tem que também ter um certo cuidado em dar o diagnóstico, né, e também quando a gente faz o segmento. Geralmente vão estar positivos, então, 1 a 3 semanas após o aparecimento do cancro duro. Então, se a paciente às vezes chega lá, eu me expus ontem e faz um teste, ainda pode dar negativo, mas é que ainda ela não tem esse período de início de aparecimento dos exames. Tá? Nas formas sadias, a gente vai ter títulos mais baixos. E quanto mais rápido a gente fizer o tratamento dessa pessoa, né, então pegar o tratamento na fase primária e secundária, mais rápido a gente vai ter a negativação do teste não treponêmico. E aqui o que a gente tem no nosso meio é o VDRL. Tem alguns outros tipos, mas o que a gente usa no nosso meio é o VDRL. Pode passar.
Bom, então, a gente tem o quê? Na fase de contágio, até 1/3 das pessoas se infectam, né, no primeiro contato com uma lesão ativa, tá? Uma lesão de cancro. 25% vão ter um VDRL positivo na fase primária, como eu tive que a gente pegar realmente muito no início daquele contato, a gente ainda pode não ter um VD positivo. Na fase secundária, nós vamos ter 100% de VDRL positivo. E na fase primária e secundária, a gente tem uma alta taxa de transmissão vertical. Né? Então, isso é importante a gente sempre pensar, sempre que a gestante vier com uma queixa de alguma lesão em vulva, que muitas vezes não vem bem descrita por elas, ou muitas vezes já vem na fase final, ou já em fase de desaparecimento da lesão, ou só ela relatando que foi naquele local, a gente tem que pensar em sífilis, porque nessa fase primária a transmissão vertical é muito grande. Na fase latente precoce, a gente tem que pensar que até 25% dos pacientes vão ter recaída nessa fase, e aí nós vamos ter, mais típico, VDRLs com baixas titulações. Na fase tardia, a gente tem 30% de transmissão vertical, porque a gente não vai ter tantas lesões, as lesões não vão estar ativas, né? Então, a gente tem um nível menor de transmissão vertical na fase tardia, mas ela pode, né, acontecer até 30% dos casos. Aqui, mais ou menos, a gente tem uma noção, né, da fase dos testes. Então, eles têm tanto o VDRL quanto o teste rápido, tem alta sensibilidade, especificidade. Tá? A gente vai usar os testes treponêmicos, então, para confirmação de diagnóstico, e o teste não treponêmico VDRL para diagnóstico e segmento. É importante que a gente saiba que a gente não tem que ficar atrasando o tratamento, principalmente gestante, esperando um teste positivo, principalmente, e também não pedir tanto o FTBS, né, para iniciar tratamento, porque ele não é usado, a gente vai usar em poucas situações mesmo o FTBS, tá? Mais o teste rápido, e o FTBS a gente pedir pouco e não atrasar um tratamento esperando o resultado vir do laboratório. Então, aqui, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, né, o VDRL, o FTBS vai ficar positivo praticamente toda a vida. Ele vai ser o primeiro que vai positivar, já lá antes mesmo do aparecimento do cancro duro. Né? Tem como auge ali a fase realmente da lesão ativa, tá? E com o tempo ele vai se manter contínuo com a positividade. Tá? E o VDRL, a gente tem ele logo em seguida começando a ficar positivo, também vai estar mais positivo com articulações altas na fase primária e secundária, e depois ela mantém um certo platô, até para a gente saber que pós-tratamento a gente não tem que orientar aquela paciente que não é no outro mês que a gente vai ver aquele VDRL diminuindo, né? Porque elas ficam na ansiedade de querer fazer todo mês, né, o teste, e veem que o VDR não baixou aquela titulação no outro mês e ficam preocupadas. Diferente da gestante, a gente vai ver que o segmento é um pouquinho diferente, mas não em gestante, a gente tem que orientar que a paciente vai tratar e vai repetir em 3 meses, porque é a partir daí que a gente vai começar a ver aquela titulação diminuir. E aí ela vai diminuindo. Poucas pessoas vão ficar com ela positivo, mas a maioria vai ficar com uma titulação bem baixa, de 1/1, 1/2. Pode passar. Bom, aquela paciente que chega na unidade, né, que deve ser sempre questionada com relação ao futuro reprodutivo, o que ela planeja, como é que ela está fazendo a anticoncepção. Quando ela relata que tem ideia de engravidar, ou a gente percebe indiretamente que a paciente tem desejo de engravidar, a gente tem que oferecer para aquela gestante não, aquela mulher que pretende engravidar, a testagem, para que a gente já consiga identificar nesse momento, né, e já comece a pensar no tratamento dela, né, e do parceiro, tá, para que quando ela chegue na gravidez, ela não esteja naquela fase também mais inicial e com maior chance de transmissão para aquele bebê. Então, testar para sífilis todas as mulheres que manifestam desejo de gestar, tentar investigar e oferecer testagem para todos os parceiros, né, dos últimos, principalmente 90 dias, né, porque às vezes ela tem mais de um parceiro, mas enfim, testar a parceria sexual e oferecer o tratamento, e o tratamento iniciar imediatamente, não esperar aquele retorno, né, porque muitas vezes esse retorno não acontece na nossa unidade. Então, iniciar tratamento imediato e, após o diagnóstico da paciente, também investigar parcerias e investigar outras ISTs. Então, durante a gestação, então, a paciente vai fazer, de preferência, né, a testagem rápida na primeira consulta de pré-natal, de preferência no primeiro trimestre, mas muitas vezes, às vezes, elas chegam um pouco mais atrasadas, mas de preferência na primeira consulta sempre. Tá? Nesse momento, convidar aquele parceiro a frequentar a pré-natal e oferecer a testagem para eles.
Depois, esse exame vai ser novamente feito com 28 semanas, no terceiro trimestre. Em função da nossa alta incidência, a gente tem feito também no segundo trimestre, mas a orientação fora a nossa região é fazer no pré-natal, primeira consulta, e depois repetir com 28 semanas e no parto. Aqui em Porto Alegre, né, a gente está fazendo também no segundo trimestre. E fazer a testagem no parto e no aborto. Então, toda paciente que chega nas maternidades são testadas novamente, e também todo aborto, também paciente que interna para aborto, também é feita a testagem. Pode passar. Então, para a gente tentar diminuir essa infecção, quebrar essa cadeia, então a gente vai oferecer para a gestante, né, o teste rápido. Se ela for negativa, a gente vai orientar, então, ela usar preservativo, mesmo com parceiro fixo, explicar para ela por que é importante, né, a gente manter essa orientação de testagem do parceiro. Também orientar que essa paciente ela vai ser testada em algumas vezes no pré-natal, novamente quando internar para ganhar o bebê, tá? Então, está tão ruim para enxergar daqui, não sei se vocês enxergam bem, mas, bom, se o teste dá negativo, então ela vai ser orientada nesse sentido, repetir algumas vezes do pré-natal, então no segundo e terceiro trimestre, na hora do parto, tá? Então, oferecer preservativo, orientar que ela tem que ter, mesmo com parceiro fixo, o uso do preservativo durante a gestação. Se a paciente for testada, então, positiva, a gente também vai rastrear, então, os parceiros, né, e oferecer tratamento, tá, para o parceiro. A gente sabe que é difícil a unidade convencer o parceiro por vários motivos, eles virem, né, mas aí mais um motivo para a gente convencer aquela paciente que, se o parceiro não vem, ela tem que usar preservativo, tá? Vai fazer o tratamento imediato dessa gestante e solicitar VDRL para seguimento, monitorizar esse tratamento, que na gestante vai ser mensal, tá? E aí, conforme o resultado desse VDRL, a gente vai ver se a paciente teve realmente o tratamento adequado ou se ela está se recontaminando. Então, o motivo da gente pedir para gestantes, a recomendação de pedir mensalmente o VDRL para gestante, não é para a gente ver aquela resposta tão rápida, né? Porque a gente sabe que não vai ter essa resposta no outro mês, mas é para saber se realmente ela está se recontaminando, né? Se aquele parceiro fez o tratamento e se ela não está se recontaminando nisso. O que a Bianca falou, né? Que a gente, às vezes, tem todo o relato da paciente, que ela fez o tratamento, e aí depois a gente tem uma sífilis congênita. E aí a gente vai investigar, vai ver, muito provavelmente, ela realmente se expôs novamente, né, aquele parceiro contaminado que não fez o tratamento e se contaminou novamente. E aí a gente vai ver se tiver um aumento na titulação em 2 ou mais diluições, se a paciente tiver a persistência dos sinais e sintomas, ou ausência da queda, a gente vai investigar novamente reinfecção e neurosífilis. Se a gente vê que a neurosífilis, a gente vai pensar mais comum em paciente com infecção com HIV. Mais difícil a gente pensar que a paciente que teve uma sorologia que não teve a resposta adequada seja uma neurosífilis, mas pode. Então, o tratamento, então, a gente vai considerar a paciente tratada quando a gente tiver uma queda na titulação de 2 diluições a menos. Pode passar. Então, é importante, como diz, a gente está falando muito na gestante, na transmissão vertical, mas para a gente quebrar essa, a gente tem que pensar antes, né? A gente tem que oferecer tudo para todo mundo, para toda a população. Só assim a gente vai conseguir quebrar essa transmissão. E, para isso, a gente tem que ofertar testagem em massa, né? Muitas vezes a paciente vai no posto por mal demanda, mas a gente poder oferecer mais a testagem, né, para os pacientes que chegam no posto, tá? E aí, dando positivo, a gente realmente atrás daquela parceria, porque a gente, às vezes, pensa em resolver o problema daquela paciente só e não pensa que, por trás, a gente tem outras pessoas contaminadas, tá? Ofertar, então, o preservativo, notificar sempre, para que a gente possa realmente ir atrás, fazer essas buscativas em situações especiais, por exemplo, nossas gestantes, né, e nossas crianças. Então, sempre notificar e tratar imediatamente aquela paciente, né? Pode passar. Essa aqui é as nossas indicações, nossas classificações de sífilis gestacional, que a Bianca já falou. Então, quando uma mulher sintomática, durante o pré-natal, parto, puerpério, que apresente um teste reagente, treponêmico ou não treponêmico. Então, com sintomas, um teste treponêmico ou treponêmico vai ser considerado sífilis gestacional. Mulher assintomática, durante o pré-natal, parto ou puerpério,
que apresente um teste reagente, independente se ele é treponêmico ou não treponêmico, e se não tiver registro de tratamento, ela é considerada também sífilis gestacional, se ela não tiver relato, né, ou registro de tratamento. E a mulher que durante o pré-natal, parto e o puerpério apresente um teste treponêmico reagente e um teste não treponêmico reagente em qualquer titulação, independente da sintomatologia, o tratamento é considerado sífilis gestacional. Não notificar a cicatriz sorológica e sempre notificar a gestante. E esse pedido da Bianca e tal, que a gente sempre notifique, a gente acha que alguém já notificou, né, e aí que achar que alguém notificou, a gente vai passando enquanto vê, então não custa, né, se deparou, porque a gente vê muito, eu recebo paciente que está fazendo pré-natal em outra unidade, e mesmo assim eu sou orientada, né, a notificar, porque eu não sei se a minha colega na correria lá do dia a dia, que a gente sabe que é grande, notificou. Então, a gente notifica. Melhor a gente pecar por excesso, porque às vezes vai uma informação que a colega não tinha naquele momento, e eu consegui notificar e vice-versa. Então, sempre notifique. Pode passar. O tratamento, então, a gente sabe, todo mundo acho que já sabe bem, a questão é sempre penicilina, tá? O que vai diferenciar é a dose. Então, quando a gente estiver com a sífilis recente, a gente vai usar uma dose única, tá? 2.400 milhões de unidades intramuscular. Em paciente que tem história de alergia, ou, na dúvida, vai ter como alternativa a doxaciclina, 100 miligramas de 12 em 12 por 15 dias. Na sífilis tardia, a diferença é que nós vamos, em vez de usar a dose única, a gente vai usar 3 semanas de tratamento, a mesma dose, só que repetido semanalmente, né, 7 dias, e como alternativa vai ser a doxa também, só que em vez de 15 dias, 30 dias. Na neurosífilis, a gente vai ter o uso da benzilpenicilina cristalina, então o tratamento vai ser a nível hospitalar, EV, tá? Então a gente vai, só para a gente saber, né, quem não trabalha em rede hospitalar, como é que vai ser feito, porque às vezes o paciente vem fazer a revisão e a gente tem que saber como é que foi feito o tratamento. Então, vai ser feito EV por 14 dias, e como alternativa nós temos ceftriaxone. Isso são para sífilis adquirida, né? A gente, em sífilis em gestante, né, o tratamento, a gente sempre vai priorizar o tratamento com bezetacil, tá? Com a penicilina bezetacil. Se a paciente tem história de relato de alergia, porque uma vez tomou, fez mal, a gente vai ter como conduta sempre encaminhar, tá? Para fazer a desensibilização a nível hospitalar. A gente tem que meio que esquecer que o tratamento, existe algum tratamento alternativo, e no caso gestante não vai ser doxa, porque doxa não pode ser usada na gestação. Mas a nível assim de Porto Alegre, que a gente tem estruturas, né, hospital para fazer isso, a gente sempre vai encaminhar, vai fazer uma cartinha e vai encaminhar para uma emergência, prontamente para uma emergência ginecológica, obstétrica, para o tratamento de sensibilização. Pode passar. Então, sempre, então, tratamento imediato. Em algumas situações, a gestante está nesse grupo. Tem algumas outras situações, pacientes em violência, vítimas de violência sexual, pessoas com chance que a gente não vai ter segmento, né, a gente sabe que ela não vai voltar, pessoas sem diagnóstico prévio de sífilis, pessoas com sinais e sintomas de sífilis primária e secundária, sempre tratamento imediato. Pode passar. Pode passar. Então, essa frase tem que ficar bem na nossa mente, que a benzopenicilina benzatina é a única droga segura e eficaz na gestação. Então, na suspeita, encaminhar para a emergência para fazer a insensibilização. Pode passar. É importante que a gente saiba, assim, existe até um receio na unidade, às vezes, de fazer, porque a paciente refere, ou porque a mãe diz que teve uma reação. É comum existir uma reação pós a penicilina, mas é importante que a unidade não fique com medo de fazer, porque é uma reação bem frequente, mas bem benigna, tá? Reação anafilática, ela realmente é muito rara, 0,002% de chance de uma reação anafilática, tá? Mas a reação, pode passar, essa reação de, não vou falar o nome, tá? Pode passar. Essa reação, ela é uma reação bem frequente, tá? Mas é importante que a gente diga para a paciente que é bem provável que ela possa sentir essa reação, mas que ela é benigna, ela é autolimitada, ela tem uma duração de 12 a 24, que se manifesta com sensação de mal-estar, febre, calafrios, mialgias. Isso tem a ver com uma liberação em massa de anticorpos ali.
ela vai ser autolimitada, ela é bem frequente, principalmente na fase secundária, tá? 50% acontece na fase primária, 90% na secundária, 25% na fase latente inicial. Mas é importante que a gente tranquilize aquela paciente que ela pode sentir esses sintomas, mas que vão ser transitórios e vão se resolver, e normalmente não acontece na segunda aplicação, tá? Pode passar. Tratamento, então, nas gestantes, tratamento alternativo, se encaminhar, então, fazer notificação, pode passar. Então, de novo, né, para ser bem repetitivo, mas besilpenicilina é a única opção segura para gestação. Se a paciente não for tratada dessa forma, a criança vai ser considerada como sífilis congênita, né? Então, é importante que a gente convença aquela paciente a fazer o tratamento adequado. Depois, a nossa colega, a Paula, vai falar sobre a importância da gente realmente enfatizar a importância dessa mãe se convencer que é importante fazer aquelas 3 doses, que é dolorida, enfim, mas que ela é importante para o bebê, né, para a gente evitar a transmissão. O segmento, então, vai ser mensal nas gestantes, tá, para a gente, na verdade, descartar o aumento por recontaminação. E no pós-parto, então, ela também vai acompanhar de 3 em 3 meses até 1 ano. Então, 3, 6, 9, 12 meses pós-parto. Então, é importante que a nossa unidade saiba desse segmento para a gente dar término do caso, né, e a paciente fique registrada e com um título que vai ficar como base para ela saber que na próxima gestação ela tem aquela marquinha, aquela cicatriz, né, para a gente poder, na próxima gestação, acompanhá-la de forma adequada. Tratar sempre parceria, orientar sexo seguro, ofertar sempre preservativo, notificação, tratamento imediato. Registrar, é bem importante registrar na carteirinha, porque a gente que trabalha anos na emergência da Santa Casa, a gente via, às vezes, a carteirinha de gestante mal registrada, então, às vezes, não tinha toda a documentação das 3 doses, então, isso é muito importante para o pediatra que assuma. Levei uma bomba ali, gurias, para acabar a minha apresentação. Ok, tá rapidinho. Então, é importante que a gente perca um tempinho e registre na carteirinha, tá? Assim, que ela fez as doses. Se a paciente não fez no prazo de 7 dias, ela vai repetir, né? Então, isso é importante, depois a gente vai comentar mais outras situações aqui. Então, o paciente que não fez nos 7 dias, 7 dias, ela vai acabar pedindo. É importante que ela seja, a gente fale para ela, se tu não vier, tu vai ter que começar todo o tratamento. Uma vez, ela fazendo uma bezetacil no bumbum, que é dolorida, elas pensam 2 vezes e não vindo tratar no dia certinho para fazer a aplicação. Pode passar? Tá, isso eu vou deixar para a pediatra falar. Né? Já roubou meu tempo, pode passar. Então, critérios de retratamento e reativação. Então, se a paciente não tiver redução dos títulos na sequência, né, após aquele período de avaliação que a gente tem, tá, a gente tem que considerar que a paciente se contaminou e repetir o tratamento. Então, se ela tiver de novo sintomas, se ela tiver relato que ela se expôs de novo, sabidamente sabendo que o parceiro não tratou, a gente tem que também pensar em retratar. E o segmento na sífilis, a resposta imunológica, então, a gente vai ver uma queda da redução de 2 títulos, 6 meses na sífilis recente, 12 meses na tardia e 3 anos na neurosífilis. Pode passar. Sempre, então, tratar o parceiro, não ficar com medo de prescrever. Então, a gente vê tem um pouquinho de relutância também na prescrição do parceiro, por não saber se aquele é o parceiro, se o parceiro, de repente, vai relatar alguma infecção, mas a gente tem que realmente assumir esse risco e realmente prescrever. A gente está tentando botar na BVAT lá modelos, né, de receituário, e ali já vim, né, descrito, né, a dispensação do tratamento do parceiro para que realmente esse parceiro seja tratado. Tá? Acho que era isso. Eu agradeço o convite novamente. Desculpa a correria, que era bastante coisa para falar. Tá? E eu fico à disposição. Tá, no SAI, para alguma dúvida, eu sempre coloco, quando a gente faz os treinamentos, o meu telefone pessoal. Muitas vezes as colegas ligam, né, das unidades para tirar alguma dúvida de algum caso, de alguma gestante, então a gente fica sempre disponível, tanto o SAI quanto pessoalmente. Tá? Depois, quem quiser conversar, eu passo o meu telefone. E eu agradeço. Obrigada. Agradeço a apresentação da Kelly. Nós vamos fazer um breve intervalo de 10 minutos e, na sequência, nós seguimos com os fluxos em Porto Alegre. Então, por favor, voltem em breve para a nossa sequência.
boa tarde. Retomando as atividades, eu vou chamar a nossa acadêmica estagiária, a Fernanda Marini, que vai nos falar sobre o CISLog, que é um dos critérios para o Prêmio Zé Stella, do qual eu vou falar a seguir. Por favor, Fernanda. Boa tarde, gente. Meu nome é Fernanda, eu sou acadêmica de enfermagem e estagiária da Caixa e vou falar um pouco sobre o CISLog. Então, o CISLog, ele teve algumas mudanças recentemente, mais especificamente no final de setembro e início de outubro, onde se passou a utilizar o sistema CISLog Lab, que, na verdade, durante essa semana, até o dia 5, as unidades de saúde fizeram o primeiro preenchimento desse sistema e agora, durante a semana, está sendo mais de tirar algumas dúvidas frequentes e de entender um pouco mais como esse sistema funciona também. E aqui são alguns tópicos que eu vou abordar na apresentação. Então, o CISLog Lab, ele é um sistema de controle logístico de insumos laboratoriais utilizado para gerenciar a distribuição de testes rápidos. Ou seja, é um sistema utilizado com o objetivo de solicitar e controlar o estoque de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais. Os locais que devem preencher esse sistema, então, são todos os locais de Porto Alegre que realizam esses testes, sendo a atenção básica, que conta com a rede cegonha, que são os testes realizados em gestantes e a população no geral, os hospitais, os SAIs e os CTAs. Então, o sistema ele tem 3 principais etapas, e é importante salientar que o preenchimento dos dados é sempre referente ao mês anterior. Então, por exemplo, se as unidades vão preencher o sistema em outubro, os dados vão ser referentes ao mês de setembro. Então, na etapa de recebimento, todos os testes recebidos no mês de setembro deverão ser registrados nessa etapa. A etapa de boletim é em relação ao monitoramento da utilização dos testes. Então, é um registro do quantitativo mensal dos testes realizados, reagentes, perdidos e inválidos. E a última etapa, que é a etapa mapa, é em relação ao pedido de ressuprimento dos kits de testes. Então, o sistema ele já faz todo um cálculo de qual será a quantidade necessária dos kits que a unidade vai necessitar dentro do próximo mês. Então, o prazo de preenchimento dos dados é até o dia 5 de cada mês, e mesmo que a unidade tenha um estoque de testes ou não necessite solicitar reposição no pedido mensal, é necessário que se preencha da mesma maneira o CISLog Lab. E descontar esse quantitativo no pedido mensal daí, se for o caso. Em relação ao ESUS e ao FormSUS, o ESUS ele deve ser utilizado para registro dos testes realizados, bem como os seus resultados, e o FormSUS, que antes era o formulário que as unidades preenchiam com todos esses dados, que agora passou para o sistema, ele deve ser utilizado apenas para casos reagentes e testes realizados em gestantes. Isso porque no formulário tem espaços para colocar os dados do paciente, então é necessário para monitorização deles e para a realização de busca ativa, se for o caso também. E é importante salientar também que o pedido mensal ele deve ter o mesmo número de testes da etapa que apareceu, da etapa mapa do CISLog Lab. Então, o número de testes solicitados pela unidade tem que ser o mesmo que aparece no sistema, para que seja possível atender. E as coordenadorias, elas continuam sendo responsáveis pela aprovação desses pedidos na GEMAT também. É isso. Muito obrigada pela atenção.
Bom, esse é um momento de emoção, né? Desculpem que eu vou me emocionar mesmo. Nós vamos anunciar, então, o Prêmio Izete Stella da PS 2023. E eu vou apresentar um pouco de quem foi a Izete Stella, e isso é uma responsabilidade enorme, e de falar os critérios, então, para a premiação. Seguinte. Então, a Izete Maria Stella foi uma enfermeira servidora da prefeitura que destacou-se pela sua atuação sempre ética, engajada e competente junto à saúde pública do município de Porto Alegre. Ela deu seus primeiros passos lá por 1989, junto à política de ST/AIDS, foi envolvida na distribuição de preservativos e na troca de seringas de usuários de drogas injetáveis, iniciativa ousada de redução de danos muito antes de sua regulamentação. Em 1993, foi incumbida da tarefa de organizar e implantar o primeiro serviço de ST/AIDS municipal, o COAS Municipal Paulo César Bonfim, inaugurado no mês de setembro de 94, junto ao ainda denominado Postão da Cruzeiro, atual CSVC. Coordenou a então denominada Política Municipal entre 2000 e 2005, de controle de DST/AIDS, destacando-se pela realização de projetos inovadores de prevenção do HIV, como prevenção da transmissão vertical e prevenção nas escolas, entre outros, e apoio a projetos desenvolvidos por ONGs. Em 2006, integrou a equipe de vigilância epidemiológica do HIV/AIDS e sífilis e, por seu importante trabalho, se tornou uma referência nacional em relação ao tema. Num trabalho conjunto com a política de DST, HIV/AIDS e hepatites virais, criou o Comitê de Mortalidade por HIV/AIDS e Tuberculose para enfrentar a alta mortalidade do município. A Izete se destacou pela sua competência, carisma e talento para atuar em diferentes ambientes e no atendimento a usuários, na coordenação de equipes, na gestão política, no campo da pesquisa e nas suas publicações relevantes científicas. Então, foi um nome muito bem escolhido e aceito por toda a equipe com unanimidade. Seguinte, então, os pré-requisitos para o prêmio. As unidades básicas deverão realizar os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C nas gestantes e notificá-las à vigilância. O critério 2, eles devem realizar os 4 testes, então, HIV, sífilis, hepatite B e C, para os parceiros das gestantes, ofertar para os parceiros das gestantes e notificar os casos reagentes. E o 3 necessita ter, pelo menos, um profissional referência capacitado nesses testes rápidos e disponíveis para matriciar a unidade básica em que ele se encontra. Seguinte. Ditos os pré-requisitos, vamos aos critérios. A unidade deverá apresentar obrigatoriamente cobertura de gestantes HIV em uso de TARV maior ou igual a 95%. E cobertura de gestantes com sífilis com tratamento adequado maior do que 90%. Unidades que não preencherem corretamente o CISLAG serão desclassificadas. E unidades que apresentarem transmissão vertical de HIV diagnosticado até o final do ano de 2023. Não há necessidade de se inscrever, todas as unidades já estão inscritas, e o prêmio vai ser semelhante ao prêmio que nós vamos dar hoje, só que vai ser da premiação Izete Stella. Algo importante é que, assim, nós vamos premiar 3 unidades, uma de cada coordenadoria, ou seja, a melhor de 3 coordenadorias. Uma coordenadoria não será premiada. Isso tem que ficar bem claro. E não será premiada mais de uma unidade de uma coordenadoria. É uma unidade de 3 coordenadorias.
a que tiver melhores resultados. O cronograma é o seguinte, o cronograma de realização, então, o período de vigência, né, vai ser todo o ano de 2023, haverá uma análise dos dados de janeiro a 31 de março, e no mês de abril será, então, a premiação em algum evento que nós ainda vamos divulgar. Dito isso, eu gostaria de chamar a Nádia Estela, enfermeira da Vigilância e prima da Izete. Então, Nádia, a gente quer te passar a camiseta. Aqui é um envelope com cópia do que foi apresentado. Aqui tem os nossos pins aqui dentro. Documentos também. E aqui é a nossa dedicatória para ti. Pois eu vou ler isso aqui. Eu vou ler uma... Quer que eu leia isso aqui também? Não, isso é para ti. Eu até escrevi, porque eu sabia que eu ia me... Boa tarde a todos. Sábado passado, dia 30, fez um ano que a Izete nos deixou. E é uma dor ainda que dói muito, é uma saudade muito dolorida. Que não tem dia que eu não pense nela. A Izete foi um modelo para mim. E eu até escrevi aqui para não gaguejar muito, as breves palavras que eu vou falar. Me conforta pensar que, apesar de toda a tristeza que a gente sente pela partida dela, ela esteja hoje por aqui feliz com esse evento, com essa premiação. E eu quero aqui agradecer em nome da família por essa justa e merecida homenagem. Eu tenho certeza que ela também está tão feliz quanto todos nós, familiares, colegas, amigas, amigos que conviveram com ela. Me sinto honrada por estar aqui em nome e memória dela. Izete foi e continua sendo minha inspiração, especialmente na defesa do SUS. Que o trabalho que ela sempre desenvolveu com muita ética, competência e humanismo reverbere através do empenho de todas, todes e todos os que estão sendo desafiados através dessa premiação que leva o nome dela a zerar a transmissão vertical do HIV e sífilis. Obrigada. Continuando, então, agora nós vamos premiar com o prêmio Transmissão Vertical Zero as unidades que se destacaram. O ano ainda não terminou, mas que se destacaram até o momento em cada coordenadoria. Então, eu chamo um representante da Coordenadoria Leste. Tem algum representante? Para premiar a Unidade de Saúde São Carlos. Tem alguém da São Carlos?
Agora eu chamo a Bárbara, da Coordenadoria Norte, para receber o prêmio em nome da Unidade Santíssima Trindade. Coordenadoria Oeste, por favor. Unidade de Saúde Divisa. Coordenadoria Sul e Unidade de Saúde Calábria. E agora a nossa coordenadora da CAST, Daila Alê. Boa tarde a todos e todas. Então, a minha fala aqui é de agradecimento novamente, né, a vocês que tiveram esse dia intenso de aprendizado, de muitas emoções, né, com a premiação das unidades e também com o lançamento do prêmio Izete Stella. Então, esperamos, né, com a presença de vocês e também conhecendo, né, esse cenário epidemiológico trazido pela vigilância, conhecendo, né, o depoimento que a Silvia nos trouxe e todo esse aprendizado que os demais profissionais nos trouxeram, né, nesse dia de bastante conteúdo que a gente possa retornar para os nossos territórios e poder aplicar e conseguir alcançar essa meta de zero transmissão vertical do HIV e da sífilis. Então, eu falo, então, enquanto coordenação da atenção às ISTs, HIV, AIDS, hepatites virais e tuberculose. Nós temos, quem já ouviu a minha fala nas formações dos territórios, sabe que a gente sempre traz a meta prioritária da tuberculose, que é uma meta, então, que está lá no Prometa, é uma meta de governo, mas a nossa meta do coração é a eliminação da transmissão vertical, porque a gente sabe o impacto que temos dentro da sociedade para o indivíduo, uma criança que nasce, né, com um HIV ou uma sífilis congênita. Por isso, né, este mês é um mês alusivo para a gente pensar ações da sífilis como um todo, né? A sífilis adquirida, não só a questão da sífilis congênita, mas nós achamos importante
destacar nesse seminário não só a sífilis na gestante, a sífilis congênita, mas também o HIV. Então, a gente achou importante fazer esse seminário com esses temas, e a nossa busca aqui não é só pelo aprendizado de todos e todas, mas também pela sensibilização. Então, não são poucos os espaços que a CAIST, então, vem atuando. Então, muitos aqui eu vejo e já encontrei em outros espaços, seja nas formações que fizemos nos territórios, nas coordenadorias, seja nos eventos promovidos e que serão promovidos na ANRIGS pela Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, que também é uma parceira nossa nesse processo de formação, porque a gente entende, enquanto coordenação, que a educação permanente ela não pode parar, né? A educação permanente, além de levar o conteúdo e a atualização para os profissionais, ela possibilita a aproximação da rede com as políticas. Então, hoje a gente está falando do HIV e da sífilis, mas a gente tem aí diferentes temáticas, né? Hoje a gente está em plena implantação do Cislog Lab, que alguns aqui devem saber do que eu estou falando, que tem sido uma dor de cabeça muito grande para nós, né? Regularizar a testagem, regularizar a logística da testagem rápida dentro de Porto Alegre. Então, não está sendo um processo fácil, mas a gente, então, faz uma pausa nesses processos burocráticos para estar aqui trazendo esse conteúdo, sensibilizando e, inclusive, trazendo a questão do prêmio, né, que tem outros profissionais que já vieram aí ao longo do tempo tentando alcançar essas metas. E a gente, enquanto CAIST, a nossa equipe, ela não é uma equipe tão grande, a gente tem uma referência para cada gravo, mas todas as pessoas são muito motivadas e entendem que, de alguma forma, a gente precisa impactar, né, nesses indicadores que a vigilância traz tão bem aqui para nós. Eu não vou ficar, então, ocupando esse espaço todo. Então, agradeço a todos os profissionais que estão aqui, né, os representantes da sociedade civil, agradeço as coordenadorias, né, que vieram em peso com as suas representações, que é muito importante para nós, a presença da coordenadoria aqui, porque a coordenadoria ela sensibiliza os profissionais lá na ponta quando a política não chega. Então, elas fazem acontecer nos territórios, né? Então, só tenho a agradecer, acho que o evento foi muito bom, e então finalizo o evento, e uma boa tarde a todos e todas.